Durante 15 anos inteiros e intermináveis, meu marido Osvaldo me beijava carinhosamente toda manhã antes de sair para o trabalho, sempre sussurrando palavras doces no meu ouvido como "tenha um dia abençoado, meu amor, e mal posso esperar para voltar para casa e te ver". Me abraçava com ternura genuína quando chegava em casa no final da tarde, trazendo flores do jardim ou alguma surpresa pequena que tinha comprado pensando em mim, e dizia: "Eu te amo mais que tudo nesta vida", olhando profundamente nos meus olhos antes de dormirmos juntos todas as noites, segurando minha mão como se eu fosse o tesouro mais precioso do mundo. E durante esses mesmos 15 anos terríveis e enganosos, ele estava secretamente colocando insulina líquida na minha comida, gota por gota calculada, dia após dia sistemático, me matando lentamente e de forma premeditada, enquanto eu acreditava piamente que estava vivendo o maior e mais puro amor da minha vida. Descobri essa verdade monstruosa e inacreditável por puro acaso divino numa tarde ensolarada de quinta-feira, quando cheguei em casa mais cedo do trabalho por causa de uma dor de cabeça e o flagrei na nossa cozinha segurando uma seringa descartável cheia de insulina transparente exatamente em cima do prato de comida azul que ele estava preparando com tanto carinho e dedicação, especialmente para mim. Naquele momento terrível e revelador, entendi instantaneamente por que vinha passando mal de forma tão misteriosa há tantos anos consecutivos, porque os médicos mais competentes da região nunca conseguiam explicar cientificamente meus desmaios constantes, minhas crises de hipoglicemia inexplicáveis, meus episódios de fraqueza extrema, e porque meu marido perfeito e dedicado sempre fazia questão absoluta de me servir pessoalmente cada refeição, cada lanche, cada bebida, como se fosse um ritual sagrado de amor que não podia ser quebrado por nada no mundo. Oi, meus queridos do coração, meu nome é Adelaide Fernandes Silva, mas todo mundo aqui na minha região me conhece carinhosamente como Vó Adelaide ou Dona Adélia, dependendo do grau de proximidade e intimidade que cada pessoa desenvolveu comigo ao longo dos anos de convivência e amizade. Tenho 69 anos de idade, bem vividos e intensamente experimentados, marcados por muitas alegrias inesquecíveis e momentos de pura felicidade, mas também por tristezas profundas e traumas devastadores que moldaram completamente cada aspecto de quem eu sou hoje, como mulher resiliente, como mãe amorosa, como avó dedicada e como sobrevivente corajosa de uma das traições mais cruéis e elaboradas que um ser humano pode infligir a outro ser humano que confia nele completamente. Nasci e me criei aqui no interior abençoado do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha pacata e extremamente acolhedora chamada Santa Rosa, que na minha época de juventude e descobertas, lá pelos anos 1970 e 1980, era ainda menor, mais simples e infinitamente mais tranquila do que é hoje. Um lugar verdadeiramente abençoado, onde as famílias se conheciam por gerações inteiras, onde as portas das casas permaneciam abertas durante o dia todo, sem nenhum medo ou preocupação, onde as crianças brincavam soltas pelas ruas de chão batido e onde a palavra de uma pessoa honesta valia mais que qualquer contrato assinado em cartório ou documento oficial. Antes de começar a compartilhar com vocês essa história que me custou literalmente anos intensivos de terapia psicológica para conseguir processar completamente e aceitar como parte da minha realidade uma história terrível que durante muito tempo achei que levaria comigo para o túmulo sem nunca contar para ninguém no mundo, quero fazer um pedido muito especial e sincero que vem diretamente do fundo do meu coração machucado, mas incrivelmente resiliente. Se inscrevam no canal Dor de Vó e ativem aquele sininho dourado das notificações que aparece bem ali ao lado do botão vermelho de inscrição. Isso me dá uma força completamente renovada, uma energia totalmente nova e revigorada para continuar contando essas memórias extremamente dolorosas que talvez possam literalmente salvar a vida de alguém que está passando neste exato momento por uma situação similar à minha e não consegue identificar claramente os sinais de perigo mortal que estão bem na sua frente, disfarçados de amor e cuidado. E já aproveitem para deixar aquele like sincero e carinhoso no vídeo, porque vocês não fazem a menor ideia de como cada curtida individual é fundamentalmente importante para que o algoritmo complexo do YouTube leve essas histórias virais de alerta e superação para pessoas que realmente precisam urgentemente ouvir essas palavras de advertência clara e esperança renovada. A história que vou contar hoje, mesmo sabendo
sabendo que vai me custar lágrimas abundantes e dor no peito, é sobre como descobri da forma mais chocante possível que meu marido Osvaldo, o homem que eu amava mais que a minha própria vida, estava sistematicamente me envenenando com insulina durante uma década e meia, transformando cada refeição que comíamos juntos num ato de tentativa de homicídio disfarçada de amor conjugal. Uma descoberta tão impossível de acreditar, tão contrária a tudo que eu pensava saber sobre o homem com quem dividia a cama todas as noites e até hoje, mesmo com todas as provas e confissões, ainda há momentos em que minha mente se recusa a aceitar completamente que essa realidade terrível realmente aconteceu na minha vida. Tudo começou de forma completamente inocente no ano de 1978, quando eu tinha exatos 33 anos de idade e era uma mulher forte, saudável, cheia de energia contagiante para a vida e com sonhos bonitos para o futuro. Conheci Osvaldo Machado dos Santos numa festa de casamento memorável aqui na cidade, onde ele apareceu como um homem extremamente elegante e bem vestido de 40 anos, viúvo havia exatos 2 anos após perder tragicamente a primeira esposa num acidente de carro devastador que aconteceu numa estrada escura numa noite chuvosa, trabalhador dedicado e respeitado como contador experiente numa empresa local de grande prestígio e aparentemente ainda profundamente devastado e melancólico pela perda recente e inesperada da mulher que ele dizia ter amado muito. Adelaide, ele me disse naquela primeira conversa inesquecível que tivemos sentados na varanda florida da casa onde acontecia a festa, enquanto a música suave tocava ao fundo e as estrelas brilhavam no céu límpido. Faz tanto tempo que não converso com uma mulher tão inteligente, interessante e cativante como você demonstra ser. Será que poderia me dar a honra imensurável de levá-la para jantar numa próxima oportunidade, se é que você não me considera muito ousado por esse convite? A forma respeitosa e cavalheiresca como ele se dirigiu a mim me impressionou profundamente desde o primeiro momento. Osvaldo parecia ser exatamente o tipo de homem íntegro e confiável que qualquer mulher em sã consciência sonharia em conhecer na vida. Educado até nos mínimos detalhes, gentil de uma forma que parecia genuína, atencioso com questões que outras pessoas nem notavam, trabalhador dedicado que levava suas responsabilidades a sério e com uma tristeza romântica e melancólica nos olhos que despertava automaticamente meu instinto maternal mais profundo de querer cuidar, consolar e trazer felicidade de volta para aquela vida marcada pela perda. Durante o período de namoro apaixonado, que durou exatos 8 meses de descobertas e encantamento mútuo, ele se mostrou o companheiro mais dedicado, carinhoso e atencioso que eu poderia imaginar, mesmo nos meus sonhos mais otimistas. Chegava na minha casa religiosamente todos os dias, depois do trabalho, com flores frescas colhidas cuidadosamente no jardim, bem cuidado da sua casa, escrevia cartinhas de amor escritas à mão com uma caligrafia bonita e palavras escolhidas que eu guardava carinhosamente numa caixinha especial de madeira que comprei só para esse propósito, e sempre falava sobre nossos planos de futuro, compartilhado com um entusiasmo contagiante e sincero que me fazia sentir como a mulher mais amada, desejada e especial do mundo inteiro. Adelaide, meu amor, ele dizia segurando minhas mãos nas tardes de domingo quando caminhávamos pela praça da cidade, quero construir uma família linda com você. Quero te dar todo o amor que tenho guardado no coração. Quero cuidar de você para o resto da vida como uma rainha merece ser cuidada. E eu acreditava em cada palavra porque ele demonstrava esse amor através de gestos diários. Preparava surpresas românticas, lembrava de datas importantes, me tratava com um respeito e carinho que nunca tinha experimentado antes. Nos casamos em março de 1979, numa cerimônia simples, mas emocionante na igreja matriz da cidade, e fomos morar numa casa aconchegante que ele tinha herdado da família. Os primeiros anos do nosso casamento foram genuinamente os mais felizes da minha vida até aquele momento. Osvaldo era um marido exemplar em todos os aspectos. Trabalhava duro para sustentar nossa casa, me ajudava com as tarefas domésticas sem eu precisar pedir, sempre chegava em casa na hora combinada e demonstrava seu amor através de pequenos gestos cotidianos que me faziam sentir verdadeiramente especial e amada.
mimada. Uma das características que mais me encantava profundamente em Osvaldo é que eu interpretava como uma demonstração genuína de amor incondicional era sua dedicação absolutamente excepcional em cuidar da minha alimentação e da minha saúde geral de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes em nenhum relacionamento anterior. Desde os primeiros meses de casamento, ele assumiu completamente e sem que eu pedisse a responsabilidade integral de preparar todas as nossas refeições diárias, alegando com palavras convincentes que tinha aprendido a cozinhar muito bem e com requinte durante os longos anos solitários em que ficou viúvo e que agora queria me mimar como uma rainha merece ser mimada, preparando pratos especiais e elaborados todos os dias da semana. Meu amor da minha vida, ele dizia carinhosamente todas as manhãs, enquanto preparava meticulosamente meu café da manhã com ingredientes frescos e cuidadosamente selecionados. Uma mulher trabalhadora, dedicada e maravilhosa, como você merece ser servida como uma verdadeira rainha quando chega em casa cansada após um dia longo de trabalho. Deixa que eu cuido de toda a alimentação da nossa casa, porque quero que você se sinta amada e cuidada em cada refeição que fizer. Inicialmente, achei essa atitude absolutamente romântica, encantadora e carinhosa de uma forma que me emocionava profundamente. Osvaldo preparava pratos elaborados e saborosos com uma dedicação que parecia genuína, sempre servidos numa louça bonita e especial que ele tinha comprado especificamente para nossas refeições, sempre acompanhados de algum comentário carinhoso e bem-humorado sobre como queria me ver bem alimentada, saudável, forte e radiante. Adelaide, meu amor, ele dizia, me servindo com um sorriso amoroso e derretia meu coração. Preparei esse risoto especial só para você hoje, com todos os ingredientes mais nutritivos e saborosos que fazem bem para a sua saúde e beleza. Come tudinho com gosto e quero te ver sempre forte, radiante e feliz ao meu lado. Mas foi exatamente a partir do ano de 1980, aproximadamente um ano completo após nosso casamento de sonhos, que comecei a desenvolver sintomas extremamente estranhos, inexplicáveis e progressivamente preocupantes que os médicos mais competentes e experientes da nossa região nunca conseguiram diagnosticar adequadamente, mesmo após meses de investigações intensivas e exames detalhados. Comecei a ter episódios cada vez mais frequentes de fraqueza extrema e debilitante, especialmente e quase exclusivamente após as refeições cuidadosamente preparadas. Uma sensação terrível e assustadora de que minhas pernas iam falhar completamente e que eu ia desmaiar a qualquer momento sem conseguir me controlar. Suores frios constantes, tremores nas mãos, palpitações no coração e uma sensação geral de mal-estar que me deixava prostrada por horas seguidas. Osvaldo, eu dizia para ele, depois de cada episódio, estou muito preocupada com esses sintomas. Nunca senti nada parecido na vida e está ficando cada vez mais frequente. E ele, sempre tão atencioso e preocupado, aparentemente, respondia, meu amor, você está trabalhando demais, está muito estressada. Vamos marcar uma consulta com o Dr. Antônio para fazer uns exames e ver o que pode ser. Enquanto isso, vou caprichar ainda mais na sua comida para te fortalecer. Durante os anos seguintes, de 1980 a 1995, visitei praticamente todos os médicos disponíveis na região e em cidades vizinhas. Fiz centenas de exames de sangue, eletrocardiogramas, radiografias, consultas com cardiologistas, neurologistas, endocrinologistas e até mesmo com benzedeiras famosas que as pessoas recomendavam quando a medicina tradicional não conseguia encontrar respostas. Todos os resultados sempre voltavam normais ou com pequenas alterações que não justificavam a intensidade dos meus sintomas. Vocês estão aí no sul como eu, no meu querido Rio Grande do Sul, com suas tradições gaúchas, em Santa Catarina, com suas praias lindas, no Paraná, com seu povo trabalhador, estão em São Paulo, nessa terra próspera e cheia de oportunidades, onde tantos brasileiros construíram seus sonhos. No Rio de Janeiro, maravilhoso, com suas belezas naturais de tirar o fôlego e sua alegria contagiante, ou talvez no Nordeste forte e resistente, nessa região abençoada que é berço de tanta cultura brasileira, na Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, ou quem sabe no Centro-Oeste próspero, em Goiás, Mato Grosso do Sul, ou lá em Brasília, nossa capital federal, ou ainda no Norte, na Amazônia Grandiosa, no Pará, Amazonas,
Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, e me digam também se sentirem à vontade e confiança para compartilhar essas experiências íntimas. Vocês já passaram por alguma situação na vida onde sentiram instintivamente que algo estava fundamentalmente errado na família, no relacionamento, no casamento, mas não conseguiam identificar exatamente o que estava causando essa sensação perturbadora? Já viveram aquela sensação terrível e constante de que alguém muito próximo, alguém em quem confiavam completamente, não era exatamente quem aparentava ser na superfície? Deixem um coração vermelho nos comentários se já viveram essa experiência angustiante de desconfiança sem conseguir colocar o dedo na ferida, porque juntos, unidos pela compreensão mútua e pelo apoio emocional, somos muito mais fortes para superar essas situações difíceis e identificar os sinais de perigo antes que seja tarde demais. O que mais me intrigava e me frustrava durante todos esses anos de sintomas inexplicáveis era o padrão temporal dos episódios. Quase sempre aconteciam após as refeições, especialmente após o jantar que Osvaldo preparava com tanto capricho. Mas quando eu mencionava essa observação para os médicos, eles sugeriam que podia ser alguma intolerância alimentar ou problema digestivo e recomendavam dietas específicas que Osvaldo se oferecia prontamente para seguir na preparação das minhas refeições. Não se preocupa, meu amor, ele dizia sempre que eu voltava das consultas médicas com novas recomendações dietéticas. Vou adaptar toda a nossa comida para seguir exatamente o que o médico mandou. Vou pesquisar receitas especiais, comprar ingredientes específicos, fazer tudo o que for preciso para te ver bem. E realmente ele parecia se dedicar ainda mais à preparação das minhas refeições, sempre experimentando novos pratos que supostamente seguiam as orientações médicas para melhorar minha condição. Durante todos esses anos, uma coisa que sempre me chamava a atenção, mas que eu interpretava como cuidado excessivo, era a insistência de Osvaldo para que eu comesse tudo que ele preparava. Adelaide, meu amor, você mal tocou na comida hoje. Como vai se fortalecer se não se alimentar direito? Ele ficava genuinamente chateado quando eu não conseguia terminar o prato, sempre argumentando que tinha se esforçado muito para preparar algo nutritivo e saboroso, especialmente para mim. Havia também o fato de que Osvaldo sempre fazia questão de me servir pessoalmente, nunca deixando que eu mesma fosse à panela buscar mais comida ou me servir. Fica aí sentadinha, minha rainha. Meu marido aqui te serve direitinho. Ele dizia com aquele sorriso carinhoso que eu achava tão romântico. Você já trabalha tanto fora de casa, pelo menos em casa, vai ser tratada como merece. Em 1987, 9 anos após o início dos meus problemas de saúde, tive o episódio mais grave até aquele momento. Após o jantar, numa sexta-feira, comecei a sentir os sintomas usuais, mas dessa vez com uma intensidade muito maior. Os tremores ficaram tão intensos que eu não conseguia segurar um copo de água. O suor frio era tão abundante que encharcou minha roupa completamente. E a fraqueza foi tão extrema que desmaiei na sala e fiquei inconsciente por quase 1 hora. Osvaldo me levou correndo para o hospital da cidade, onde fiquei internada por 3 dias fazendo exames intensivos. Os médicos ficaram alarmados com a gravidade do episódio e decidiram me transferir para um hospital maior em Porto Alegre para investigações mais detalhadas. Dona Adelaide, o médico especialista, me disse após dias de exames: pelos sintomas que a senhora apresentou, suspeitamos que possa ser algum problema relacionado ao açúcar no sangue, mas seus exames de glicemia estão normais. É um caso muito peculiar. Durante toda aquela internação, Osvaldo permaneceu ao meu lado como o marido mais dedicado do mundo. Dormia na cadeira do hospital, trazia comidas especiais de casa, porque dizia que a comida do hospital não era nutritiva suficiente para minha recuperação e demonstrava uma preocupação e um carinho que emocionavam até mesmo os enfermeiros. Seu marido é um anjo, as enfermeiras sempre comentavam. É raro ver uma dedicação tão genuína nos dias de hoje. Quando voltei para casa, após a internação, Osvaldo redobrou seus cuidados comigo. Insistia que eu ficasse de repouso por algumas semanas. Assumiu completamente todas as tarefas domésticas e se dedicou ainda mais intensamente à preparação de refeições especiais que supostamente me ajudariam a recuperar as forças e evitar novos episódios. Meu amor, ele dizia enquanto me servia caldos nutritivos e vitaminas especiais. Agora vou cuidar de você como nunca antes. Não posso correr o risco de te perder. Os anos se passaram com esse padrão estabelecido. Episódios periódicos de mal-estar inexplicável, consultas médicas constantes sem resposta
respostas definitivas e Osvaldo sempre presente como o marido perfeito, cuidadoso e dedicado que qualquer mulher sonharia em ter. Eu me sentia culpada por não conseguir identificar o que estava causando meus problemas de saúde e grata por ter um companheiro tão compreensivo e paciente com minha condição misteriosa. Em 1992, decidimos tentar ter filhos, já que estávamos casados há mais de uma década e sentíamos que nossa família estava incompleta. Mas para minha tristeza, não conseguia engravidar, apesar de tentarmos por 2 anos seguidos. Quando finalmente fiz exames de fertilidade, descobrimos que eu tinha desenvolvido problemas hormonais que dificultavam a concepção. Talvez seja consequência desses problemas de saúde que você vem enfrentando há anos. O ginecologista sugeriu: o estresse crônico e os desequilíbrios orgânicos podem afetar a fertilidade. Osvaldo ficou genuinamente triste com a notícia, mas me consolou com palavras cheias de amor e compreensão. Adelaide, meu amor, não importa se não podemos ter filhos biológicos. O que importa é que temos um ao outro e nosso amor é tão grande que preenche qualquer vazio. Somos uma família completa, só nós dois. E eu acreditava sinceramente que ele sentia isso, porque ele demonstrava seu amor de forma tão consistente e carinhosa. Foi no dia 23 de setembro de 1993, uma data que jamais vou esquecer enquanto viver. E minha vida mudou completamente e a verdade terrível finalmente veio à tona da forma mais chocante possível. Eu trabalhava como secretária numa empresa de contabilidade no centro da cidade e naquele dia específico saí mais cedo do trabalho porque estava me sentindo enjoada e com dor de cabeça. Pensei em ir para casa descansar um pouco antes que Osvaldo chegasse do trabalho. Quando abri a porta de casa, por volta das 15h30, esperando encontrar a casa vazia, como sempre acontecia naquele horário, ouvi ruídos vindos da cozinha. Pensei que talvez Osvaldo também tivesse chegado mais cedo, então fui até lá para cumprimentá-lo. O que vi naquele momento destruiu completamente tudo que eu acreditava sobre minha vida, meu casamento e sobre o homem que eu amava mais que tudo no mundo. Osvaldo estava de costas para a porta, debruçado sobre a mesa da cozinha, onde estavam 2 pratos preparados para o jantar. Nas mãos dele, claramente visível, estava uma seringa médica descartável, cheia de um líquido transparente. E eu o vi com meus próprios olhos incrédulos, injetando aquele líquido diretamente no prato que eu reconheci como sendo o meu, porque sempre usávamos louças diferentes. A minha era azul e a dele era branca. Fiquei completamente paralisada por alguns segundos, sem conseguir processar o que estava vendo. Minha mente se recusava a aceitar a realidade óbvia que estava diante dos meus olhos. Quando finalmente consegui reagir, perguntei com uma voz que nem parecia minha: Osvaldo, o que você está fazendo? Ele se virou bruscamente, escondeu a seringa rapidamente atrás das costas e ficou com uma expressão de pânico total que jamais tinha visto no rosto dele. Adelaide, você chegou cedo, eu estava... Ele gaguejou, claramente tentando inventar uma explicação para o inexplicável. Estava preparando uma surpresa especial para você, um tempero novo que... Mas eu o interrompi. Osvaldo, me mostra o que você tem na mão. Me mostra agora. E foi nesse momento que ele desmoronou completamente e a verdade mais horrível da minha vida finalmente veio à tona. Osvaldo começou a chorar de uma forma desesperada que nunca tinha visto. Se jogou no chão da cozinha e confessou entre soluços a realidade monstruosa que eu jamais poderia ter imaginado. Adelaide, me perdoa, eu estava te dando insulina há anos. Eu queria que você morresse devagarzinho para eu ficar com o dinheiro do seu seguro de vida. Me perdoa. Naquele momento, 15 anos inteiros de sintomas inexplicáveis, consultas médicas sem respostas, episódios de mal-estar após as refeições e todas as demonstrações de amor e cuidado que eu interpretava como devoção conjugal finalmente fizeram sentido de uma forma devastadoramente cruel. Meu marido perfeito, o homem que eu amava e em quem confiava mais que em qualquer outra pessoa no mundo, estava sistematicamente tentando me assassinar através de envenenamento lento com insulina. A insulina, como descobri posteriormente através de pesquisas médicas, quando aplicada em pessoas que não são diabéticas, causa exatamente os sintomas que eu experimentava há década e meia: hipoglicemia severa, fraqueza extrema, suores frios, tremores, palpitações e em doses maiores pode causar coma e morte. Osvaldo havia escolhido esse método porque os sintomas pareciam problemas de saúde naturais e porque a insulina é difícil de detectar em exames comuns se os médicos não estiverem especificamente procurando por ela. Chamei a polícia imediatamente e Osvaldo
Osvaldo foi preso ainda naquele dia. Durante o interrogatório, ele confessou tudo detalhadamente, como havia começado a me envenenar aproximadamente um ano após nosso casamento, como obtinha a insulina através de contatos na área médica, como calculava as doses para me manter doente, mas não me matar imediatamente, e como planejava aumentar gradualmente a dosagem até que eu morresse de forma que parecesse natural. O motivo? Osvaldo tinha contraído dívidas enormes de jogo que eu desconhecia completamente e descobriu que eu tinha um seguro de vida substancial que ele receberia como beneficiário em caso da minha morte. Ele calculou que seria mais fácil me matar lentamente, fingindo ser o marido dedicado que cuidava de uma esposa cronicamente doente, do que pedir divórcio e perder metade dos bens ou confessar suas dívidas e enfrentar as consequências. Durante todos aqueles anos em que eu achava que tinha um casamento perfeito e um marido que me amava incondicionalmente, eu estava, na verdade, vivendo com um assassino que me beijava de manhã e tentava me matar de noite. Cada "eu te amo" era uma mentira, cada carinho era uma manipulação, cada refeição preparada com amor era uma tentativa de homicídio. A recuperação foi longa e difícil, tanto física quanto emocional. Meu corpo precisou se desintoxicar dos efeitos cumulativos de 15 anos de envenenamento sistemático. Minha mente precisou processar a traição mais profunda que um ser humano pode sofrer. Fiz terapia intensiva por anos para conseguir voltar a confiar nas pessoas e reconstruir minha capacidade de relacionamento. Osvaldo foi condenado a 25 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. Morreu na cadeia em 2010, vítima de um infarto, sem nunca ter demonstrado arrependimento genuíno pelo que fez. Durante todo o processo judicial, ele manteve que amava e que as dívidas o tinham desesperado a ponto de tomar decisões extremas. Hoje, aos 69 anos, tenho uma vida plena e feliz. Casei-me novamente em 2001 com João, um homem maravilhoso que conheci através de amigos e que me ajudou a acreditar novamente no amor verdadeiro. Temos uma família reconstituída com os filhos dele e netos que me enchem de alegria, mas principalmente tenho a satisfação de saber que sobrevivi à tentativa de assassinato mais cruel e elaborada que se pode imaginar. Para vocês que estão me ouvindo, especialmente as mulheres que podem estar vivendo relacionamentos onde sentem que algo não está certo, confiem nos seus instintos. Se vocês estão constantemente doentes sem explicação médica, se seus sintomas sempre acontecem depois que alguém específico prepara sua comida, se alguém insiste excessivamente para vocês comerem ou beberem algo específico, prestem atenção nesses sinais. O amor verdadeiro nunca machuca, nunca manipula, nunca coloca nossa saúde em risco. Se alguém próximo demonstra cuidado excessivo e resulta em problemas para vocês, questionem, procurem segundas opiniões médicas. Confiem na sua intuição quando ela diz que algo está errado. Não se esqueçam de se inscrever no canal Dor de Vó, deixar seu like e compartilhar essa história com pessoas que podem precisar ouvir esses alertas. Cada compartilhamento pode salvar uma vida. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Que Deus proteja vocês de pessoas mal intencionadas e que vocês sempre encontrem forças para reconhecer e se afastar de situações perigosas. Até nossa próxima conversa, onde sempre há espaço para mais uma história de alerta e superação.